bem na hora de começar que o vídeo caiu o meu suporte, por isso que eu só tô chegando agora. Mas seja bem-vindo. Gente do céu, quanta emoção. Ó, como tá chegando todo mundo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Mais especial, hoje eu vou conversar sobre um tempo de oração da vida da minha mãe, né? Seja mais que bem-vindo, meninas que tá chegando agora, gente. Tipo, o óculos, eu não consigo falar com vocês sim. Ó, vocês viram? Bom dia, Marisa, bom dia, Vaninha, bom dia, Catiane, bom dia, suas princesas. Como é que é? A Milena escreveu aqui, se eu dormir maquiada, imagina. Que você perguntou? Não sente nada. Eu dormi sentada? Não acredito. É que vocês estão pensando isso de mim? Brincando aqui com vocês. Vocês estão vendo, ó, gente? Tô até com, maquiagem. Tá vendo? Pra quem me conhece sabe as artes que eu apronto, né, gente? Vai além de Dona Florinda. Obrigada, Mari. Ontem foi um dia de muita emoção, gente. Quem viu, vocês viram que eu mandei o recado pela Regina Duarte pra vocês. Contei sobre as artes. Falei, deixa eu falar com ela. Assim, ela fala baixinho, mas eu falo, Guias, parabéns pelo trabalho lindo. Eu fiquei tão feliz, porque ela é muito amorosa, né? É uma pessoa muito querida. E aí eu falei, quero compartilhar essa alegria com as meninas também. Além desse trabalho que foi feito na revista, que é muito legal isso, né? Eu era uma pessoa que odiava aparecer. Acho que é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Acho que vocês não sabiam disso. Eu nasci com pitose palpebral. É quando a pálpebra ela não tem movimento, ela é paralisada. Então, ela não cria aquele movimento chamado elevador, desce e sobe. Então, desde criança, o famoso bullying hoje, na época não era um bullying, né? Então, era sarro, tira sarro, né? Acho que é isso. Então, nisso, a gente caminhava... Peraí, gente, que caiu um cílio aqui no olho. Então, nisso, a gente caminhava... Eu caminhava com a cabeça muito baixa, porque as crianças falavam assim, que é isso? Você tem isso? E aí, ficava fazendo piadinha, né? Todo tipo de piada. Me chamam de feia, de zóio torto, zaroio. Minha mãe não sabia lidar, me fortalecimento, esse fortalecimento no meu emocional. Então, o que eu fazia? Quando eu ia no supermercado, nós aqui, as mulheres mais maduras, não era sacola plástica. O que era? Era papel. Então, eu fazia o furinho do olho, abria e colocava na cabeça e falei, ótimo. Que alívio, ninguém tem que olhar pra mim, ninguém vai me ver. Ai, isso é tão bom. Isso eu fui crescendo assim, né? Com esse receio de ser vista pelas pessoas. Eu não queria ser vista, eu falava, eu sou tão feia. Eu sou tão feia que ninguém merece me ver. Isso é deformação da alma, né? Onde você foca, expande. Eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia. Então, eu faço dessa forma. E assim eu fui crescendo. Sejam bem-vindas todas vocês que estão chegando. Faz aviãozinho assim, ó. Flock, 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 flock. Mais mulheres precisam entender o que é o propósito das águias. Eu não sou a única que vou fazer live. Semana que vem é vocês, viu, meninas? Peguei vocês de jeito. Por essa vocês não esperavam. Pois é. Semana que vem, pensa que é só eu? Vou ficar aqui, ó, de sombra no olho. Plena 5 da manhã lá. Não, vocês vão vir junto comigo. Então, eu quero que outras mulheres se despertem. Tem tanta mulher seguindo aqui o Conto das Águias. E se não for você fazer esse aviãozinho, ninguém vai conhecer as sementes que nós temos deixado através desse ministério. A seriedade que é, o compromisso que é, né? Então, eu tava falando aqui sobre essa minha fase que é me esconder por conta das cicatrizes que existiam dentro de mim. Mas dentro de todo um processo doloroso que eu passei na minha infância, quem me acompanha aqui sabe, deixa eu aproximar um pouquinho mais a câmera, quem me acompanha aqui sabe, a vida que eu tinha de tantas marcas, frustrações, marcas de agressão, marcas do abuso sexual, a marca de uma criança que nasceu com um pequeno detalhe na sobrancelha. Voltou?
Me fala aí, se inscreve se tá dando algum problema que diz que pausou. Então, eu era uma pessoa com tantos complexos, tanta vergonha, com tanta timidez que eu me escondia. Porém, diante as feridas que eu tive da vida, eu comecei a ficar reativa, agressiva, cheia de ódio, totalmente fora do caminho do Senhor. Porém, eu tinha uma mãe que não desistia. Uma mãe, deixa eu pegar aqui, gente. Eu vim, caiu tudo aqui. Desculpa, caiu tudo na hora que eu tava falando com vocês. Então eu tinha uma mãe que ela orava tanto. Vamos começar? Tá caindo, eu vou desligar. Prefiro desligar. Eu vou desligar e retomar, tá bom? Pode ser o lugar que eu sentei aqui. Pode ser. Vou desligar e a gente retorna. Eu prefiro. Ih, tá chegando gente. Pera aí, vamos desligar. Gente, eu vou só derrubar a live e voltar, tá? Eu vou derrubar um jeito... Eu vou voltar com algum comentário, porque a gente vai subir o vídeo no YouTube. Pera aí. Para! Tá ótimo. Tá bom. Nada, para! Tá bom? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu nasci na casa mais pobre, no bairro mais carente. Minha mãe com 5 crianças. Imagina o desafio para essa mulher. A mãe era uma escadinha, a diferença de 1 ano cada um. De 1 ano cada um. Até que eu comecei a conhecer o Deus da minha mãe. Eu lembro que um dia a gente estava passando uma necessidade. Eu me recordo de cenas desse sentido. Só tinha água na geladeira. E a minha mãe olhou para um cachorro passando fome, as crianças passando fome, e falou: meu Deus, o que eu faço? Aí ela falou: ai, Senhor, eu lembro disso assim, como se fosse hoje, né? Senhor, eu tô indo pra igreja, um ciclo de oração. Olha, eu passar fome é uma coisa, mas eu ver um cachorrinho passando fome, desse jeito, gente. Minha mãe: ó, Senhor, dói tanto no meu coração esse cachorrinho passando fome. O Senhor pode, como Deus, o Senhor pode fazer um milagre acontecer. Pelo menos comida para esse cachorro. Ela só falou isso. Ela falou: bom, eu oro pro Senhor, abençoa o nosso dia. Crianças, estou indo pro ciclo de oração. É desse jeito na época, né? Não tinha babá. Tô indo pro ciclo de oração. Não apronta a arte que eu já chego. Quando ela tá saindo, toca a campainha. Na hora que ela chega na frente, era uma vizinha muito rica, de outro bairro. Uma mulher das mais ricas. Eu falei: olha, eu tava na minha casa e eu senti de te trazer essa carne. Ela já estragou. Mas você tem um cachorro. Na hora minha mãe falou: meu Deus, acabei de falar sobre o meu cachorro. Por que eu não tive fé pra falar sobre meus filhos também? Mas amém. Como ela já estava de saída, o que ela fez? Pegou a carne esverdeada, abriu a geladeira que só tinha água e colocou lá. Fazer o quê? Quando eu voltar, eu vejo o que eu posso fazer com essa carne. E aí minha mãe pega essa carne, deixa lá e sai. Quando ela volta, eu só ouço um grito. Eu corro pra cozinha pra ver. Ela: meu Deus! Eu tive um pouco de pavor no que eu vi, porque eu não sou uma pessoa muito achegada em carne, mas eu lembro que aquela geladeira branquinha tava cheia de sangue. A carne literalmente pingava. Pá! Sangue. Gente, a carne chegou esverdeada, azulada. De repente tava pingando. Olha o poder de Deus. A minha mãe glorificava a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! E aí, o que a minha mãe fez com isso? Preparou a carne para o meu pai, que é mega exigente com carne. Super! Você que tá chegando aqui, faz um aviãozinho para mandar para algumas pessoas, para elas conhecerem o poder que Deus tem. O nosso Deus. E nós estamos dentro... Para você que chegou agora, nós estamos dentro de um tempo de corações profundos, revelações profundas. Essa imersão baseada no livro do Hernani Santos. E eu hoje estou dando esse exemplo do que é uma vida de oração. Um pouquinho do que minha mãe viveu. E eu lembro que quando ela preparou a carne para meu pai comia. Meu pai falava com a comida. Sabe quando a pessoa que tá comendo tão gostoso que fala com a comida? Meu Deus. Quando ele comeu uns 10 pedaços, minha mãe falou assim: então, deixa eu te contar o que é. Quando ela terminou de falar, meu pai parou. Aí meu pai
Meu Deus, essa carne tá estragada. Não, eu falei assim, Israel, fica tranquilo. O Deus que nós servimos é um Deus que faz o impossível. E a gente foi crescendo com essa mulher que orava até por uma dor de cabeça, morava com 5 filhos. Imagina, gente, 5 filhos, sem conhecimento do mundo. Hoje, como eu estava conversando ontem com a Débora, quando a gente conhece sobre os temperamentos, quando a gente conhece sobre aquilo que o trauma causa em você, você sabe lidar melhor com isso. Mas e quando você não tem conhecimento nenhum? Absolutamente nenhum. Então, a minha mãe ganhava todas as batalhas no joelho. São 5 filhos. A diferença é quase 1 ano cada um deles. E todos servem a Deus. Todos são ministros do Senhor. Todos são levitas do Senhor. Todos, sem exceção. Mas foi muita guerra que minha mãe enfrentou. Minha mãe, um dia, ela teve a compaixão por uma família que estava sendo jogada na rua. 7 pessoas. Minha mãe pôs pra morar dentro de casa. Gente, como criança achei o máximo. Mas acho que hoje, numa vida mais... Assim a gente fala assim, poxa, a gente não tem nossa mais privacidade. São 7 pessoas dentro de uma casa. E minha mãe colocou essas pessoas para morar dentro da casa. E aí, para minha surpresa, ela foi se deparando com uma família pesada. Uma família que adorava Baal. Uma família que dentro da minha casa fazia trabalho de macumba. Uau! Quando a minha mãe viu isso, ela falou assim, meu Deus... Eu me precipitei. Se bem que ela foi perguntar pro pastor, eu posso fazer isso? O pastor falou, claro, põe eles na sua casa. Foi orientação, então. Só que quando ela viu, ela trouxe um big problema para casa. Que como ela começou a fazer, Senhor, me perdoa. Agora que eu tô dentro dessa situação, abre a porta, porque eles não queriam sair, eles se tornaram poceiros. 7 pessoas, gente, é muita gente. E eu lembro que, nesse momento, a minha mãe começou a orar para Deus dar uma direção, achar uma casa. Olha isso, minha mãe foi fazendo todo o trâmite. Procurar uma casa que aceitava as condições que aceitava e olha, assim ela foi. Até que ela conseguiu, naquele período, achar sem fiador, sem nada, e conversou com eles, eles aceitaram ir embora de casa. E eu me recordo que quando eu cheguei no meu guarda-roupa, metade das minhas coisas tinham ido embora. Eu fiquei arrasada. Eu falei, não é possível. Não, mas acho que foi sem querer. E eu fui lá, ingênuo, bati na porta do lugar novo que eles estavam, falei assim, chamava Cláudia, a filhinha deles, que era quase a minha idade. Eu falei assim, eu vim aqui buscar isso, não tá mais no meu guarda-roupa. Nesse exato momento, a mulher, saiu de dentro o pai de santo, que era do terreiro, tava lá ajudando na mudança. Ele veio para me dar um murro, eu consegui me esquivar. Saí de lá chorando, tremendo, porque eu consegui me esquivar de um murro que ia vir com tudo. Eu cheguei em casa em pranto, falei, mãe, olha o que aconteceu. E ali veio uma marca muito profunda de dor, porque quando eu estava chegando na minha casa, essa família ligou pro meu pai e falou que eu falei isso, falei aquilo, falei palavrão. Eu nunca fui de falar palavrão. E quando eu cheguei, eu levei uma surra tão grande do meu pai, tão grande. Ele nem me perguntou, ele simplesmente falou, eles me ligaram e você vai apanhar pelo que você falou. Aquilo me trouxe um trauma, porque eu falei assim, como é que eu tô saindo de uma casa, debaixo de uma porrada, e chega aqui e acontece isso? A minha mãe automaticamente me pegou no colo naquele dia e falou assim, perdoa o seu pai. Ele não tem a instrução, ele não é um homem que tem um coração segundo o coração de Deus, e você precisa... E começou a trazer o poder dessa oração, desse perdão. E aquilo foi me trazendo muito um coração, segundo o coração de Deus, mas ensinado por uma mãe que não tinha instrução nenhuma, mas ela só sabia orar, declarar, profetizar, ser íntegra em tudo aquilo que ela fazia. Passou um tempo, a gente se deparou com uma situação dentro da minha casa de mais uma certa dificuldade. E nesse momento, a minha mãe falou assim, nós vamos como família orar e reivindicar. E declarou o que é impossível. Minha mãe levava a gente a orar sobre circunstâncias impossíveis, o período de maior desemprego no Brasil, e ela falou, você vai achar emprego, e nós achávamos. Na hora que o carro foi roubado, vamos orar? Vamos orar. Na hora que o cachorro foi atropelado, gente, a roda passou em cima do cachorro, vamos orar? Vamos orar. Na hora que faltava, o que falta pra gente comer? Mãe, falta essa fruta, falta isso. O que você gostaria de comer? Eu queria muito comer um bombom, vamos orar.
Então a gente foi vivendo desafios que a minha mãe falava, vamos orar. Chegou o dia mal da doença. O que acontece? Vamos fazer o quê? Vamos orar. E a minha mãe criou um quarto de guerra. Eu lembro que todos os dias, às 4 horas da manhã, a minha mãe orava sem cessar por todos nossos meus irmãos, por todas as dificuldades que nós tínhamos. 4 horas da manhã. Foram 20 anos acompanhando isso. 30 anos acompanhando essa história. Até que Deus começa a bradar. Pega meu irmão, leva pra cá, minha irmã. Todas as condições que foram acontecendo dentro de uma casa foi a partir de uma mãe que orava. Eu posso dizer para vocês que eu sou inteirinha resultado da oração da minha mãe. Minha mãe nunca desistia. Ela me viu uma fase revoltada com igrejas, denominações, e aí ela plantava o jornal, não vou abrir mão de você. Eu não queria mais saber, mas ela falou, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não abro mão do seu irmão. Tudo que acontecia para levar embora. Eu me recordo que um dia, presta atenção, meu irmão foi dormir na casa de uns pais de santo. E ele voltou cheirando cigarro. A minha filha, diabo. E quando ela foi mexer na bolsa do meu irmão, tava lá todo que é CD macabro, na época era CD, de músicas pesadas. E a minha mãe falou assim, não vou abrir mão. Ele é meu filho, eu não vou abrir mão. Começou a orar. Começou a profetizar. Eu lembro que ela chegava na cabeça dele, ele nunca viu ela pregação em lugar nenhum, mas ela chegava, colocava a mão na cabeça dele e falava assim, você vai ser um ministro do Senhor. Você não vai ser filho para perdição. Você vai ser restaurado pelo Senhor. E ela colocava a mão na cabeça dele e ficava, mãe, me deixa ficar quieto, que eu tô orando por você. Era assim. Eu tô orando por você, eu não abro mão de você de forma alguma. Hoje, meu irmão é um dos maiores ministros de louvor e adoração nessa nação. E tudo resultado de uma mãe que não entendia, nunca vi uma pregação pelo YouTube, mas ela era inspirada pelo Espírito Santo. Ela nunca teve acesso à terapia, a como lidar com dificuldades, mas ela não desistia, era no altar. E lembrando disso, para essa matéria que eu estava fazendo na revista ontem, eu fiquei puxando, eu falei assim, meu Deus, a minha mãe sempre foi uma excelente referência sobre oração. Tudo que nós somos dentro da nossa família, no contexto espiritual, no contexto familiar, é resultado de uma mãe que nunca cansou de dobrar os seus joelhos. Podia sofrer um acidente. Minha mãe falou assim, eu não sei se vocês sabiam disso, mas um dia eu peguei uma bicicleta na Ceci Fiore, na casa da minha tia, e eu tava levando pra mim. Eu sempre fui muito arteira, muito, gente, vocês não fazem ideia. Ser humaninho aqui, se tinha brincadeira de boneca, eu não queria boneca, eu queria subir numa árvore chamada Chorão e subir nos galhos dela e falar, madeira, Tarzan, e me jogava de lá, pá, eu era assim, o ser humaninho sempre foi assim. E meus irmãos, tudo ali brincando de boneca. Que boneca que nada. Eu roubava o skate dos meninos. Falei, eu quero também andar de skate. Deve ser muito legal. Ou então, eu não tinha bicicleta. Falei assim, você vai agora me emprestar sua bicicleta? É assim que vai ser. Era assim o ser humaninho. Pois bem, eu sofri um acidente com essa bicicleta. Eu, querendo, como ela tava com o freio de mão quebrado, eu tinha uma ladeira para subir. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma outra rua que era... Aliás, uma ladeira pra subir, tá certo? Aí eu peguei uma descida e na hora que eu tô pegando impulso pra subir, eu ouço o menino gritar assim, tem cerol. Quando eu vejo, a linha tá aqui, ó, passando no meu pescoço. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus da glória. O que eu faço? Catei a bicicleta, tentei fazer uma manobra. No que eu tentei fazer manobra, não tinha o que fazer, não tinha freio. Eu tinha esquecido disso. Lá vai, a bicicleta me projetou, bateu na guia, me projetou com a cabeça na parede. Puf, desliguei ali. Ali, gente, esse testemunho nem eu pensava que fosse contar, não. Vocês têm que entender, faz um aviãozinho pra chamar mais gente, porque isso é um testemunho pra vida de vocês, todas nós. No que eu bato com essa bicicleta na guia, eu sou projetada, caí de cabeça, entrei com a cabeça no muro. E nesse muro que eu bati a minha cabeça, eu entrei em estado de coma na hora. Na verdade, eu tive traumatismo craniano.
Os meus vizinhos não sabiam, jogavam água. Eu não acordava, jogava álcool, não acordava. E eles falaram assim, cadê a família dessa menina? Porque eu tava na rua de trás. Falei, é lá da rua de baixo, vamos lá chamar. Me colocaram no carro, não lembro de nada, me levaram para o hospital. E chegou no hospital, fizeram os exames ali. Eu estava com traumatismo craniano. Mas entenda uma coisa, o hospital não é nada errado, mas a minha mãe tinha uma apresentação que ia ter no Ibirapuera, no Criança Esperança. Eu ia tocar, ia fazer o solo. Foi cancelada a apresentação, a minha pessoa colocaram outra e trouxeram a minha mãe às pressas, ela estava viajando. E eu me recordo até hoje que a minha mãe estava no quarto, aliás, ela entrou no quarto e eu não sei explicar direito o que aconteceu, gente. Eu sei que daquele hospital, um rapaz tentou me abusar. Eu lembro dessa cena, uns flashes. E eu devo ter falado alguma coisa com a minha mãe, voltei a apagar. Eu não sei o que foi, mas a minha mãe entendeu que eu estava correndo um perigo ali naquele hospital. Então a minha mãe falou assim, doutor, a minha filha não vai ficar nesse hospital. Eu tô sentindo agora a direção de Deus de levá-la para minha casa. Ele disse, você é louca? Sua filha tá com traumatismo ucraniano. Você sabe o que significa isso? Eu falei, Deus me deu essa direção. Eu vou obedecer o que Deus está me falando. E aí, nisso, ele falou assim, você vai, mas você vai assinar um termo. Porque, ó, lava as minhas mãos. Ela falou assim, eu estou obedecendo a direção que o Senhor está me dando. Eu vou fazer isso. Então, ela assinou esse termo. Me levou para casa e ficou orando a noite inteira. Primeiro que você precisa ter muita fé para você orar. Mas a minha mãe orou num grau que eu acho que nesse dia Deus deu o dom de cura para ela, porque passou desse tempo e minha mãe passou a ter dom de cura. Então, muitas pessoas ligavam para ela orar e o sobrenatural acontecia. Mas esse dia ela passou a madrugada toda orando por mim. De repente, eu vejo um homem de branco entrar no meu quarto. Ele veio com a mão na minha cabeça. Eu lembro essa cena e fez assim, ó, tac. Quando ele fez isso, eu, ai, gritei, porque parece que encaixou, mas deu uma dor nesse encaixe. Fez tuque, eu, ai, de repente um alívio. Aí eu abri meu olho e saí do coma. E falei, quem é que estava aqui? Quem é esse homem? Perguntando para minha mãe. Minha mãe ali com a mão na cabeça já entendeu. E eu abri os olhos, ela, glória a Deus! Me conta, filha, o que foi que aconteceu? Eu contei para ela, aconteceu isso. Então, eu vivi uma vida de uma mulher que orava. E dentro dessa jornada, eu tô querendo mostrar uma mãe que viu um filho quase se perdendo com as drogas, ela lutou. Uma filha se desviando e ela lutou na oração. Ela viu todos os empecilhos financeiros do não tem, mas ela falou, vai ter. Ela ia no monte e ela via todos os problemas que eu vivia sem ter estrutura nenhuma. Ela colocava a mão sobre a minha cabeça e começava a falar, você é isso, você vai ser uma mulher de Deus, eu profetizo que você vai ser uma pregadora, eu profetizo que você vai ser, eu profetizo, tudo dizendo não. Então ela nunca desistiu de nós. E eu ressaltei aqui, dentro desse livro, aqui a gente está ainda no primeiro capítulo, está escrito aqui, olha que interessante. Eu falei sobre uma mãe, uma vida regrada de oração. Agora, olha o que é não orar. Entenda que de deixar de orar é orar, porém ao Deus errado. Falamos mais alto quando nos calamos com Deus. E oramos mais do que nunca quando não oramos ao nosso bondoso Deus. Mas o que ora a Deus quando não oro? Até curioso, né? O que eu oro a Deus quando eu não oro? Quando eu não tenho uma vida de oração. Ok? Quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus, não pedi sua opinião. Quando não oro, estou dizendo com o meu silêncio a Deus, não pedi a sua ajuda. Quando não oro, eu estou dizendo a Deus, não quero saber da sua vontade para minha vida. Quando não oro, eu estou dizendo a Deus, não quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quando não oro, estou dizendo a Deus, não quero seu governo em minha vida. Oração é governo, mas você está falando, não quero. E aqui, para finalizar, quando não oro, estou dizendo a Deus, quero ser independente do Senhor. Dizendo a Deus simplesmente o desprezo. Uau!
Quanto tempo a gente ficou sem ter uma vida de oração? Quanto tempo nós dizemos isso para Deus? A gente não tinha noção, mas isso é uma realidade. Porque se você ora e você passa a ter o governo de Deus na sua vida. Se você ora, você passa a dizer, o que eu faço, Deus? Se você ora e você diz, eu dependo de ti, então quando você não ora, você está fazendo exatamente o meio contrário. Não existe um caminho intermediário. Por exemplo, não existe uma zona neutra. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é as bênçãos, ou são as maldições. Se você não está debaixo de bênção, você está debaixo de maldição. Ou você ora a Deus, ou você ora ao diabo. Não orar a Deus é orar ao diabo. Então, que você se desperte para uma vida de corações profundos, para revelações profundas. E para nós iniciarmos essa jornada, o caminho é a oração. A oração, ela é capaz de fazer o impossível tornar possível. A glória da segunda casa se torna maior que a primeira debaixo de uma oração. A oração transforma o teu agir, o teu falar, o teu caminhar. As condições que estão ao seu redor são apenas hollywoodianas, e uma vida de oração te faz caminhar conectada aos céus. Ela faz o impossível tornar possível. Eu sou resultado, desde um fio de cabelo até a planta dos pés, porque eu sou uma mulher que já passei pela morte, eu fui uma pessoa que quando dentro de um momento de trauma, do abuso, eu não soube lidar com aquilo, eu tomei toda uma carga de remédios para tirar a minha vida. Aquele dia era ser o último. A minha mãe me viu com um fio de vida. Ela me viu dentro de um momento precário, de um caos dentro de mim, tudo desmoronando, e eu dentro de um ambiente religioso, sem conhecer o amor de Deus, eu só conhecia de ouvir falar, mas não de com ele andar. Então, quando a minha mãe me pega naquele estado, ela lembrou do profeta, e ela falou assim, não desista da minha filha. Ela colocou pé com pé, mão com mão, rosto com rosto e soprou o fôlego de vida. Eu falei, eu faço isso porque eu aprendi isso na Bíblia. Tudo que ela aplicava, que ela lia, ela tinha como lição. Sabe quando você lê a Bíblia, falando assim, deixa eu ver que lição eu tiro dessa Bíblia. Deixa eu ver que lição eu tiro dessa história. Que lição eu aprendo com esse erro. Que lição eu aprendo com esse acerto. É assim que você tem que ler a Bíblia. Pois a minha mãe, lendo dessa forma, ela foi e colocou mão com mão. Não esqueça até hoje essa oração. Ela viu que ali a minha vida, ela não ia dar tempo de me pegar e levar para um hospital. Ela simplesmente falou, esse é o momento de eu chamar o Deus Jeová Rafá, o que cura, e colocou os pés dela sobre os meus pés, mão sobre mão, fôlego sobre fôlego, e repreendeu a morte e falou, eu declaro vida a esse corpo. Os remédios, o que você tomou, não sei o que é, mas não vai te tirar do propósito de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, filha, que você nasceu para dar certo. As mazelas que o diabo quer colocar na tua mente não tem poder. O teu corpo seja agora reativado. E todo o veneno que você tomou para tirar a sua vida agora seja repreendido em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida cura. Agora! A morte não tem poder. Sai do corpo desta mulher. Quando ela fez isso, eu puxei o fôlego. E aquela sensação esverdeada, todo o meu corpo, que ela viu a morte entrando, saiu. Eu vi isso quando a minha mãe orava para uma mulher com metástase. O médico falou, não tem o que fazer. Peguei a chapa dela, da mulher, foi orar junto com a minha mãe. Olhei o corpo dela, tinha câncer em todas as partes do corpo. Tinha uma bola no pé, outra bola no joelho, outra no calcanhar, na chapa, né? Eram umas bolinhas pretas que estavam naquela chapa ali. Na cabeça, no pulmão, tudo. E minha mãe olhou e falou assim, o meu Deus pode fazer. Você crê em milagres? A mulher falou, creio, meu Deus pode fazer. E ali a minha mãe orou e aquela mulher foi curada. Nós entramos no hospital com a minha vizinha com AIDS, naquela época que a AIDS explodiu, lembra? Pois bem, a mulher era esverdeada, ela tinha diminuído 30 centímetros do tamanho dela. 30 centímetros, por conta da doença. E ela gritava, e conforme ela gritava, saía pelo ânus, pedaços do corpo dela. O médico falou assim, olha, não tem mais que 3 dias, ela tá fedendo. A minha irmã chegou, uma desmaiou. De ver a cena. A outra teve ânsia, correu. E a minha mãe foi lá e falou assim, Wanda, olha o que você fez com a vida que Deus te deu. Eu vou orar por você agora. Você faz
uma aliança com Deus de dar sua vida para Ele? Ela falou, eu faço. Pois a minha mãe orou e falou, espírito de morte, solta. Eu declaro vida a esses ossos, eu declaro vida a esses tendões, eu declaro vida a esse corpo, eu declaro tudo que foi destruído pela doença seja reconstruído, eu declaro que você vai sair desse hospital curada, e ela saiu curada. Deu poucas horas, ela começou a ter fome, o médico falou assim, tá delirando, agora já era. Em vez de durar 3 dias, ela até morrendo agora. Mas não, já era o poder de Deus atuando, agindo. E ela teve naquela época liberação, porque não podia entrar naquela área do hospital ninguém que não tivesse AIDS. Ela teve liberação pelos médicos de andar naquela ala, falando de leito para leito, o poder que tem a oração. Como Deus a curou, Deus podia curar aquelas pessoas. Essa é a vida de uma mulher regrada de oração. E eu quero dizer que essa oração está acessível a nós. Não é só para minha mãe, para a tua vida também. Mas o não deixar de orar se aplica a tantas coisas. Então, que você se desprenda de uma vida natural, superficial, para viver o sobrenatural. Que você venha viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. E o caminho é a oração, para ter corações profundos e revelações profundas. Sabe revelações profundas de você ouvir um tete a tete com Deus, e o seu olhar sair translúcido, da tua vida ter uma metanoia, porque você ouviu o próprio Deus falar com você. Ah, mas meu filho, ele já transfigurou, ele já fez até cirurgia. Ah, o médico disse que não tem o que fazer. O poder da oração transforma, faz o impossível tornar possível. Nós temos falado sobre isso todas as manhãs. E agora nós estamos encerrando a nossa live de devocional e indo para o nosso quartinho de oração. Para você que nunca esteve lá, no link da bio, aqui no Instagram, o Encontro das Águias, você clica lá e você entra no grupo de oração. Está cheio de mulheres ali ungidas do Senhor, profeta dos Deus vivo, e nós oramos uma pela outra. Você já entra no grupo colocando seu pedido de oração. Vamos terminar aqui com uma oração. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que esteve aqui. Que essa palavra alcance outros corações, que aviãozinhos que foram disparados ou no YouTube, pessoas que compartilharam esse testemunho, Senhor, toque a vida de mulheres que estão desesperançadas, desistindo de viver, desistindo dos seus filhos, desistindo, Senhor, de uma vida de oração, que elas entendam que é muito sério. O orar é trazer o governo de Deus sobre a nossa vida, e o não orar é dar o espaço. Agora o governo de Deus, o governo da minha vida é pro diabo, porque nós não estamos dentro de um meio termo, nós estamos dentro de um tempo de guerra, e nós nos conectamos a Ti, Senhor. Nos leva a uma vida de oração, nos leva a uma vida de arrependimento, nos leva a uma vida, Senhor, transformada em Ti. E dentro dessa sala de oração, a Tua glória venha de uma forma caudalosa, como tem sido muitas vezes. Que venha, Senhor, o vigor no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa alma, de vivermos uma vida de oração regrada ao Deus que tudo pode. Eu quero te agradecer por essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos seguir lá? Clica no link da bio e vamos participar de um tempo de oração umas pelas outras, porque há um mistério nesse encontro de mulheres. E entenda que há um mistério, há uma conexão, uma bênção no coletivo, e nós estamos dentro desse momento buscando essa bênção do Senhor, no quanto as mulheres juntas oramos por um propósito. Amém? Até amanhã. Deus abençoe.